Então, assim, boa tarde, né? A gente tinha marcado essa apresentação aqui para hoje, para a data de hoje, né? Pensando até em fazer depois da inauguração do espaço, que seria ontem, né? Mas com a presença do reitor, mas ele não pôde vir, desmarcou e a gente... Mas resolvemos manter, porque como já vai começar alguma dinâmica no campus de uso do espaço, né? Aí a gente resolveu manter a apresentação, né? Então, assim, a gente queria fazer essa apresentação para todo mundo do campus, porque é um espaço que certamente vai servir para todo, né, todos os cursos, para toda a comunidade, né? Então, assim, é um espaço que a gente, ao longo da apresentação eu vou falar, né? Mas vocês vão perceber, assim, um pouco da ideia do espaço, né? Então, por isso a gente achou importante fazer essa apresentação, né? Ao menos para indicar algumas coisas, assim, né, sobre o funcionamento, tá? Então, assim, obrigado de vocês estarem aqui, né, com a gente. Eu vou deixar aqui aberto até perguntas e respostas, tá? Que se alguém quiser já ir deixando, depois a gente vai respondendo para ver se não ficou nenhuma para trás, tá? Então, eu abri aí do ladinho nas aplicações perguntas e respostas, quem quiser ir colocando aí, tá? Então, o que é esse projeto, né? O que é esse espaço, né? A construção, na verdade, de um espaço, onde um espaço colaborativo, né, começou com uma ideia da Nilmara, professora Nilmara, da gente fazer um espaço onde os alunos podiam desenvolver ali os TCCs, um espaço de colaborativo de trabalho mesmo, né? Porque hoje a gente tem, né, um problema, né, de estrutura ali, que os alunos até desenvolviam as coisas lá na Roma, né, e tal, naquelas mesinhas ali, né? Então a gente tem um problema sério ali de desenvolver esses trabalhos, né? Então, nesse edital, foi um edital para construção de um módulo, né? Foi pedido um valor lá, a professora Nilmara, que coordenou esse espaço, né, com a participação minha, do professor Wagner, do professor Rafael no edital, e a gente ganhou uma grana da FAPERJ, bem menos do que foi imaginado. Então, inicialmente, né, era para se construir um espaço bem maior, numa característica de oficina mesmo, né, com bancada, suporte e tal, para desenvolver esses trabalhos, né? E o outro, esse espaço mais para reuniões pequenas ali, que demanda menos sujeira, então, né? Aí veio menos grana, a gente, com o processo foi demorado, mas foi construído esse primeiro módulo ali atrás da quadra. Então, é um módulozinho, né, de em torno de 3 por 7,20, a dimensão dele, né, um espaço pequeno, mas que foi levantado. E no meio disso, da execução desse projeto, apareceu um outro edital da FAPERJ, né? Da FAPERJ não, da CETEC, perdão, que é um edital, né, de criação de laboratórios de prototipagem em toda a rede federal, né? Então, esse edital ele fornecia equipamentos para a gente, então a gente viu que, pô, calhou muito com a ideia do projeto, né? Então, aí eu coordenei a submissão desse edital, junto com alguns colegas, e já que eu falo um pouquinho, né? Esse edital ele era dividido em duas fases. Ele é dividido em duas fases, né? A primeira, fase 1, que consistia da implementação desses espaços, né? E uma fase 2, que está para sair agora, né? Que é uma fase de expansão desses espaços, tá? Então, nessa fase 1, né? Na construção do edital, tinha algumas exigências lá, né? Porque tem todo um espírito do espaço lá, que é a gente criar um ambiente multidisciplinar mesmo, né? Então, para isso tinha umas exigências de uma equipe gestora do espaço, com servidores e alunos, né? De diversas áreas, né? Então, no ato de submissão, né? A gente já teve que construir uma equipe para trabalhar mesmo de forma nesse projeto, né? Discutindo várias questões e tal. E nisso, então, essa equipe ela foi construída, né? Portariada pela reitoria, né? Uma equipe com servidores e discentes, né? Então, os servidores trabalharam na submissão desse projeto, né? Acompanhamos todo o processo de aquisição de equipamento, né? Essas coisas chatas e tal, né? Problemas com empresa, né? Mas deu certo essa primeira fase de recebimento dos equipamentos, né? E a gente
implementou lá o espaço, né? Tem coisa que chegou tem pouquíssimo tempo, né? Além disso, essa equipe, né, ela recebia, né, era preciso que essa equipe fosse capacitada, né? Ela fosse capacitada através de uns cursos oferecidos pelo IFES, né, Instituto Federal do Espírito Santo, né? Uns cursos MOOC, né, MOOC, né? São 3 desses cursos, né, que são cursos abertos, qualquer um pode fazer, mais cursos que preparem, né, para trabalhar com esse espaço, né? Então, a ideia desse espaço é a gente trabalhar com uma metodologia da aprendizagem baseada em projetos mesmo, né? Onde a gente trabalha o ensino mão na massa ali, dos, né, e sirva, né, como esse ambiente multidisciplinar, né? Então, a exigência, né, que os membros dessa equipe fizessem essas capacitações, né? Na verdade, no edital exigia 2, né, essas 2 primeiras, depois lançaram mais uma aí, que a gente acredita que vai ser avaliada para essa segunda fase de expansão do espaço, né? Então, hoje, né, a equipe, né, está com essa configuração dos servidores, né? Antes a gente tinha aqui o Brazão, né, que participou de toda a elaboração, ele fez umas plantas muito legais, o projeto ficou bacana, o cara foi lá, fez instalação elétrica para a gente, né? Mas o Brazão nos deixou, né? Foi para outro canto, né? E a Monique entrou no lugar dele, né? E a gente está com essa configuração da equipe hoje de servidores. A gente tem alguns colaboradores, né? Então, esse pessoal aqui do campus, né? Tem o Max, que é de Resende, né? Porque a gente está procurando desenvolver uns projetos aqui em colaboração também. E o André, ele estava em Resende também, né? Em cooperação técnica, mas ele participou muito do projeto e ele está vindo para o IFRJ agora, né? Então, ele faz parte dessa equipe também, tá? Então, são esses os servidores. Quando a gente constituiu, tinha outros alunos, né? Outros discentes, né? Porém, né, devido à pandemia, o tempo de implementação do espaço, o tempo de compra, né, todo esse processo de compras, né, a maioria nos deixou. Ficou só um, né, na equipe, que é esse cara aqui, que esqueceu de me mandar a foto, tá? Mas como ele está quase se formando também, ele está na qualidade voluntária. Então, a gente tem na equipe hoje, né, alguns alunos, né, como que esses alunos ingressaram? Foi feito um processo seletivo, né, umas entrevistas, né, e a gente tentou formar uma equipe multidisciplinar para esse espaço, né? Então, tem aluno da graduação, do técnico e graduação aqui no meio, né? Acabou de ser feito esse processo seletivo, né? Os alunos estão doidos lá com os equipamentos, fazendo merda pra caramba, né? Estão aprendendo, as brincadeiras, estão dando maior força lá, várias ideias legais, né? Estão aprendendo a todos os processos lá, porque esse pessoal que vai dar um apoio a todo o campus, na verdade, assim, né, com os fluxos de trabalho, né, algumas outras coisas lá. Nesse processo seletivo da monitoria, 2 alunos ingressaram, né, e depois eu participei, junto com a professora Nilmar, ajudou a submeter, né, eu submeti um projeto que é um projeto de apoio a ambientes promotores de inovação, né. Dos tipos de ambientes que podiam ser apoiados são os laboratórios de prototipagem, né? E que tipo de apoio era esse? Era um apoio financeiro, né, que dava bolsas para estudantes participarem nesse projeto de apoio de desenvolvimento desses ambientes promotores de inovação, né? E também alguns equipamentos, né? Além de compra de softwares também, computadores, né? E também algumas outras coisas que não se encaixavam para a gente agora, né? Mas então a gente tinha bolsas, né? Então, com essas bolsas, a gente aproveitou, a gente fez aí o processo e criou uma equipe, né? Então, a equipe hoje, ela tem 14 estudantes, 2 voluntários, 2 monitores pelo campus e 10 bolsistas desse último projeto, tá? Então, são essas carinhas aí. Então, o que é esse espaço de fato, né? Esses espaços, né, eles são regulamentados institucionalmente. A gente tem um regimento interno, né?
desses laboratórios de prototipagem. Então, o regimento do IFRJ, que é esse aí, depois eu vou mostrar, né? Então, eles não são os laboratórios didáticos, né? Eles são os laboratórios, como é caracterizado lá, né? Como um ambiente multidisciplinar, colaborativo, né? Que busca facilitar a produção, né? De diversos produtos, serviços de inovação, né? Projetos de aula, projetos de pesquisa, projetos de inovação, de extensão. Então, é um ambiente que dá apoio no desenvolvimento dessas atividades, de ensino, pesquisa e extensão no IFRJ, né? Também, um dos objetivos é tentar capacitar, né, os servidores nessas metodologias ativas, né? Essas metodologias mão na massa e tal. E também viabilizar, assim, né, o que condiz com essas metodologias, assim, deixar o estudante o protagonista do processo dele de ensino-aprendizagem, tá? Então, é um espaço que busca atender de diversas vertentes e trazer uma mudança estrutural no ensino mesmo, assim, né, e facilitar a produção de diversas produtos, serviços, resultados de pesquisa e assim por diante, né? Então, para a compra desse laboratório, né, nesse primeiro edital, primeira fase, a gente tinha diversos equipamentos. Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando. Eu abri aqui um perguntas e respostas, mas vocês podem ir perguntando também aqui, tá? Pode levantar a mão e perguntar, tá? Então, aqui está uma listagem dos equipamentos. Esse valor que está aqui, na verdade, era um valor inicial, que previsto no edital, mas depois teve que fazer várias movimentações, né? Então, a gente tem um conjunto de equipamentos lá para estruturar esse espaço. Eu vou fazer a apresentação básica de alguns, né? Que tem aqui, tá? Vale destacar, então, que a construção do módulo ali a gente conseguiu através desse edital da FAPERJ, né? A direção de administração foi super, né? Assim, deu mais apoio, assim, nesse projeto para a gente, para compra de imobiliário, atuando nesses processos de compras. Então, assim, a direção de administração ajudou demais nesse processo todo, né? Alguns equipamentos, dos principais equipamentos, né? A gente tem lá algumas impressoras 3D, são impressoras do tipo FDM, né? Que, né, seria a abreviação para Fusion Deposition Modeling, né? Ou fusão por modelagem e deposição, né? Modelagem por fusão e deposição. Basicamente, elas trabalham lá com os termoplásticos e você pode criar qualquer coisa, né? Vai pegando esses termoplásticos, derretendo e criando umas camadinhas, né? Então, você pode trabalhar diversas coisas, né? Você pode criar peças para engenharia, né? Materiais didáticos, né? Para diversas áreas, né? Fazer peças, né? Junto com outros componentes, né? Materiais, para a gente poder criar basicamente qualquer coisa, né? Então, a gente tem um conjuntinho lá de impressoras, né? Nessa compra, a gente tinha 3 dessa, né? E uma dessa aqui de médio porte, né? E também, com o projeto das Face Shields, né? Que foi desenvolvido na instituição, a gente deixou 2 lá. Uma que veio para o campus mesmo, para esse projeto das Face Shields, e uma que é de Resende, que está cedida para a gente, tá? Então, a gente tem 3 dessa vermelhinha, uma de médio porte dessa, e mais 2, uma de Resende e a do Face Shields, que está no espaço, né? Mais ou menos desse tipo, só que o menor, tá? No mesmo tipo aqui, só que menor, tá? Então, a gente pode, assim, desenvolver várias coisas, né? Vários projetos, né? Gente, vocês podem... É só um bate-papo mesmo, vocês podem ir perguntando, tá? Então, para desenvolver, assim, claro, a gente tem que passar por um processo lá, né? O fluxo de trabalho, da modelagem, desses produtos e tal, né? Outra coisa que a gente tem lá também é um scanner 3D, né? Nessa coisa de criação de objetos tridimensionais para a gente poder imprimir, né? A gente tem lá na equipe, por exemplo, alunos que já dominam um tanto isso, né? Mas a gente tem também, por exemplo, um scanner 3D lá, né? É um scanner que escaneia um objeto e te dá a malha lá, né? Então, basicamente, tem uma mesinha aqui que ele roda, né? Deixa eu ver, acho que eu pus um vídeo aqui, vou mostrar rapidinho, só a imagem para eu explicando.
Aqui ele tem uma mesinha que fica o bonequinho, o objeto rodando lá, ele escaneia, né? E vai te dar a malha, né? Deixa eu pausar aqui o vídeo. Ele vai te dar o objeto escaneado, então ele vai te dar lá o modelo desse objeto, né? Então tem essa questão da gente poder gerar isso também, fazer uma cópia de uma peça e tal, ok? Então tem esse scanner lá também. Beleza? Uma outra máquina, que é um dos principais equipamentos que a gente tem lá, é uma máquina de corte e gravação a laser, né? É uma máquina que tem um laser de 100 watts de potência aqui, um laser de CO2, né? Esse laser sai aqui numa caneta, né? E você pode cortar ou gravar com esse laser, né? Diversos materiais, né? Então, madeira, acrílico, couro, a gente pode cortar, gravar, né? E brincar com isso aí, né? Então, isso também facilita a gente criar várias coisinhas, né? A gente cortar diversas, né? Inventar vários projetos assim e poder brincar à vontade, né? Por exemplo, isso aqui é uma máquina de somar binários, né? Pode fazer diversas coisas, né? Diversos equipamentos. Os alunos estão brincando pra caramba essa semana, né? Eles estão, essas 2 últimas semanas, eles estão aqui, eles podem falar o que estão achando, né? Seria até legal. Então, eles estão aprendendo a mexer com todo esse processo, né? E a gente pode criar à vontade, brincar ali, tá? Também a gente tem lá, talvez assim, um equipamento que vai servir bastante. A gente tem uns kits de robótica lá, né? Que tem um Arduino Mega e vários componentes, né? Então tem 10 kitzinhos desse, né? Que a gente pode brincar bastante com isso aí, né? Além disso, né? A gente tem notebooks, então tem bons computadores lá, né? Com GPU, né? Tem umas placas dedicadas legais, né? Aqui são 2 dos estudantes, né? Aqui brincando, por exemplo, com a modelagem 3D, então tem esses notebooks aqui, e tem também uma mesa digitalizadora que facilita para a gente em alguns processos de modelagem 3D ou mesmo desenho, né, para ir para a máquina de corte a laser, né? Se vocês acompanharem o perfil lá no Instagram do espaço, vocês vão ver que tem eles estão brincando legal lá, né? Essa mesa aqui, né, e novamente, né, a direção de administração conseguiu comprar para a gente, né, no final do ano passado. Então, foi um apoio muito grande, assim, para o projeto, né, isso aqui. E tem várias outras ferramentas, né, serra de cutico, parafusadeira, lixadeira, uma maletinha de ferramenta bonitinha, né, então dá para a gente trabalhar legal lá. A questão é que, assim, o espaço é pequeno, né, então tem alguns equipamentos que não dá para ser usado lá. Então, vai ter toda uma questão de gerenciamento desses equipamentos, né? Alguma pergunta aqui sobre os equipamentos, gente? Sobre alguma curiosidade? Não? Pessoal da equipe gestora aí podem ir falando também, né? Aqui está a Juliana, o Reinaldo estava por aí também. Vocês podem ir falando, se eu falar alguma besteirinha, né? Então, como eu disse, né, esses espaços, né, ele tem uma regulamentação sobre o uso, sobre o funcionamento dele, né? A gente tem uma resolução lá do Consup que aprova esse regimento do espaço, né? Então, lá nessa resolução vai falar um pouco das finalidades desse espaço, como que é a estrutura organizacional, as coordenações, a equipe local, né? Questão de carga horária, gestão de pessoas, uso do equipamento, propriedade industrial, né? Então, nesse regulamento, né, ele vai falar sobre isso, né? Além disso, complementar a esse regulamento, né, foi aprovado no colegiado de campus, né, um termo de conduta e compromisso do espaço maker, né, que vai falar, complementar algumas coisinhas a mais sobre o esquema de agendamento, disponibilização do horário, né, a divulgação da marca do espaço, né, quando os projetos forem desenvolvidos lá, né, e assim por diante, né? E outras coisinhas. Então, esse aqui é um documento bem curtinho, só complementar ao anterior, né? Então, a gente tem, só para entender que isso não é um laboratório didático, assim, mas um espaço, né? É, bem regulamentado que busque, assim, a gente modificar, como eu falei, assim,
não só fisicamente, né, mas a dinâmica de várias ações assim da gente como instituição, né, de ensino, pesquisa e extensão, né? Então, com isso, né, a gente tem algumas informações assim para passar para o público, né? Obviamente, né, quando for desenvolver os projetos lá, a gente tem a questão da demanda de insumos, né, para desenvolver esses projetos, né? E isso aqui é uma coisa importante de ficar claro já na reunião, assim, para o pessoal correr atrás de algumas coisas, né? A gente não conseguiu comprar muitos insumos ainda, né? Porque esses processos de compra são difíceis, né? Na verdade, aí quando eu falo de insumos, eu estou falando de alguns insumos básicos para esses equipamentos, né? Vamos pensar em impressora 3D e máquina de corte a laser, que é o que demanda mais, né? Então, para impressora 3D, a gente conseguiu comprar bastante filamentos para essas impressões. Então, tem bastante coisa, né? Novamente, na verdade, Paulo de Fronten tinha montado um processo de compras, né? Onde a gente tentou colocar nesse processo esses filamentos, né? Também alguns materiais para máquina de corte a laser e alguns outros componentes. Porém, a única coisa que a gente conseguiu que eles colocassem, topassem colocar lá, foi os filamentos, tá? Então, aí colocou lá, aí a direção de administração, a gente conseguiu com eles a compra desses filamentos. Peças para CNC, né, como madeira, acrílico, não conseguimos comprar, né? Então, só lembrando, né, que esses processos de compras, né, pelo campo são demorados, né, são difíceis, né? Hoje o IFRJ ele faz um processo sistêmico, então tem toda a organização dos processos de compras, né? A gente tem que ter a previsão dessas compras, né, no plano de contratação de compras, né, do ano seguinte. Então, o que é importante, né? A gente tem filamento, né? Mas é o que a gente tem basicamente comprado, né? Vamos tentar montar os processos de compras, mas não tem como também o espaço saber a demanda de todos os projetos, né? Que tipo de material vai precisar. E aí, o que a gente indica, então? Na instituição, a gente tem os programas institucionais de apoio à pesquisa, inovação e extensão, né? O ProInova, o ProExtensão, o ProCiência. Esses programas, eles fornecem a verba para o servidor, né? Que tenha o projeto aprovado para compra, né? E é um processo de compra muito simples, você só tem que comprar e apresentar a nota, né? Então, é um processo de compras muito simples. Então, seria legal, né, o pessoal já pensar, está aberto até o dia 6 de junho, né, a submissão desses projetos. Então, seria muito legal o pessoal já pensar, né, em fazer, se já tem algum projeto que quer desenvolver, que vai demandar a compra de insumo, já pensar em montar com um colega aí um projeto para fazer a submissão para esses editais, né, para compra desses insumos, ok? Beleza? Alguma pergunta, gente, sobre isso? Tranquilos? É, sobre a reserva do espaço, né, ou, consequentemente, dos equipamentos para uso, né? A gente tem que... a gente vai divulgar o horário de funcionamento, né, onde a gente vai ter lá os membros da equipe gestora do espaço, nesses horários, né, a gente vai fazer a divulgação, e o uso do espaço só poderá ser feito, né, por uma questão de gestão do insumo, gestão do equipamento, e conforme previsto lá no regulamento, né, só pode ser usado com o acompanhamento de um membro da equipe gestora, discente ou servidor, né? Então, a gente vai divulgar esse horário de funcionamento, né? E vai abrir para reserva desses espaços. No ato de reserva, né? Seria importante indicar o projeto, né? A gente vai... Aí eu não estou falando de escrever projeto não, tá, gente? É só indicar, assim, falar o projeto que está sendo desenvolvido, pode ser um projeto TCC e tal, né? E qual equipamento utilizar. Para quem esteja lá, né, no dia, né, já deixar preparado o material, já saber que aquele equipamento vai ser usado, né, e, e poder controlar o uso, né, dos insumos e dos equipamentos. Então, a CSTI, ela está desenvolvendo o sistema de reserva do espaço, né, na verdade vai adaptar um sistema que já existe
para eletrotécnica, né, reserva do laboratório da eletrotécnica, vai adaptar, né, para, ao invés de reserva para aulas, reserva para desenvolver os projetos, né. Só que ainda há pouco me falaram assim que deve sair no segunda quinzena do próximo mês, porque a CSTI está com algumas demandas grandes agora nesse começo, né. Então, por enquanto, né, como que vai funcionar essa reserva, né? Eu vou disponibilizar um link, né, de uma agenda que vai ter nessa agenda os horários lá, você vai só clicar e reservar, tá? Olha só. Bruna, fala aí. Agora, vamos só interromper a fala porque eu já estou cansando. Fala aí rapidinho como é que está sendo, depois eu continuo. A Bruna escreveu ali, agora vai ter que falar. Como que tá, Bruna? Boa tarde, eu tô com a voz meio ruim, mas vou tentar falar. Então, como eu disse ali na mensagem, participar do projeto em si está sendo muito grandioso para minha formação, né? Eu faço licenciatura em matemática, para quem não me conhece, e, e eu consigo ver que futuramente esse ensino ele não vai ser mais mecânico como é hoje em dia. Como eu aprendi, eu acredito que muita gente aprendeu mecânico, onde a gente só copiava, colava, e só, né, decorava. E através do espaço eu consigo perceber muitas melhorias no ensino vinculado à tecnologia, né? Como, por exemplo, na geometria espacial, fazer lá uns cubos, uns sólidos, e aí a visualização ajuda 100% na aprendizagem do aluno. Então, eu acredito que o espaço ele vai realmente ajudar o desenvolvimento do IFE, dos alunos e dos professores. Acho que falei muito. Ah, ótimo. Que bom que você falou, Bruno. Muito bom, obrigado, tá? Então é isso, pessoal, né? O pessoal tá dando certo, vamos ver, né? Então tem essa questão, a reserva, por enquanto, até o segundo quinzena do próximo mês, que é quando deve estar o sistema pronto lá, que vai ficar na intranet, né? Vai ser feito por essa agenda que eu vou mandar por e-mail para todo mundo, né? Aí no e-mail eu descrevo direitinho como vai funcionar. Uma outra coisa é sobre esses estudantes. Então, esses estudantes que estão participando do projeto, né, eles fazem parte dessa equipe gestora, eles têm um papel enquanto equipe gestora do espaço, né? De executar as ações dos membros da equipe gestora, né? Além disso, né, a grande parte deles, 10 dos estudantes, eles foram indicados, né, através desse edital da CETEC, que é esse do desenvolvimento dos ambientes promotores de inovação, né? Então, a gente está, claro, por enquanto, fazendo treinamento, né, de todos para entender bem o uso dos equipamentos, os processos, né? Mas cada um deles tem um plano de trabalho para ser desenvolvido, né? A gente tem um relatório trimestral que tem que enviar, né, para isso, né? Então, grande parte desses estudantes, eles vão dar o apoio a todos, no sentido de explicar o fluxo dos processos, né? O uso dos equipamentos, né? Mas eles também, né, têm um plano de trabalho que a gente vai desenvolver, né? Então, assim, obviamente, né, no tempo em que eles estão lá, eles estão dando suporte a quem estiver usando o espaço, mas também vão estar trabalhando, né, nessas atividades previstas para esse edital. Então, assim, eles não vão atuar, desenvolver projetos, né, não vão atuar no desenvolvimento de projetos que não são desses editais. Claro que pode ser que desenvolva sim, né? Às vezes um deles pode estar fazendo uma iniciação, pode estar fazendo um TCC. Então eles de alguma forma vão estar podendo desenvolver esses projetos, né? Mas é importante salientar que eles não vão desenvolver de fato o projeto para os demais, né? É importante a gente levar os grupos, né? Seja um grupo que está fazendo TCC na graduação ou participando do projeto da automação, né? Então é legal que esses grupos de alunos, né, vão para lá para poder desenvolver mediante a reserva, né? O coordenador do projeto, né? Controle tudo isso aí, tá? Outra coisa, a gente vai ter um controle sobre o uso dos equipamentos, né? A gente ainda vai elaborar um caderno
um diário, né, de uso do espaço, né? Alguns dos equipamentos, né, como o kit robótica, né, e as ferramentas como serra tico-tico, lixadeira, parafusadeira, né, esses 4, né, a gente só vai fazer o empréstimo na mão do coordenador do projeto, né, por conta delas necessitarem de um controle maior. O kit robótica, por conta de gerenciar o cuidado com os componentes ali, né, e os demais equipamentos por conta de segurança. Lembrando que os equipamentos como serra tico-tico, lixadeira e tal, a gente não poderão ser usados ali dentro por conta de sujeira, né? A gente tem lá as impressoras 3D, né, que precisam, por exemplo, lá dentro, né, que precisam de lubrificação dos eixos, né? A gente tem os notebooks, não tem como a gente fazer poeira ali dentro, né? Senão vai estragar os demais equipamentos, tá? Então, esses 4 equipamentos a gente vai entregar sempre na mão do servidor responsável por o projeto que está usando o espaço para ser desenvolvido, tá? Abertura do espaço. Quando que a gente vai começar com isso, né? Abrir para já receber esses projetos. Como eu disse, né, no comecinho, estava previsto para a inauguração ocorrer ontem, né, com a presença do reitor, mas ele não pôde vir, a gente vamos ter que adiar essa inauguração, né? Nós estávamos planejando abrir, de fato, já para receber os projetos na próxima segunda, mas, assim, até conversando com os colegas, né, conversando com o Pacheco também, que é responsável pelo Trilho da Ciência, que seria inaugurado ontem também, conversando com o André, né, a gente achou que pudesse ser de bom tom esperar um pouquinho, né, para abrir de vez o espaço para toda a comunidade depois da inauguração, né, senão fica estranho. Mas e o que a gente vai fazer então? Que a gente está doido também para mostrar, né, para o pessoal começar a entender um pouco do processo, né, entendendo um pouco do processo de desenvolvimento das atividades lá dentro, né, consegue planejar melhor os projetos, né. Então, o que a gente vai fazer? Que agora a gente vai abrir umas capacitações para os servidores, né? A partir da próxima semana, já vamos tentar agendar umas capacitações com os servidores, né? Para entender um pouco o fluxo de trabalho nesses principais equipamentos lá, que talvez seja a impressora 3D, né? E a máquina de corte a laser, ok? Mais para frente, né? A gente pode até criar uns outros mini cursos, né? Porque nesse processo de uso dos equipamentos, né, as pessoas precisam conhecer um pouco do desenho vetorial, né, precisa entender um pouco da modelagem 3D, né. Então, todos os membros da equipe gestora podem passar um pouco dessa experiência mais para frente para vocês. Então, nesse primeiro momento, a gente faz umas capacitações mostrando os fluxos dos processos, né, o que eu tenho que desenvolver primeiro, né? Como que eu desenvolvo, que recurso eu posso usar, né? Aí já consegue pensar um pouco nos projetos a serem desenvolvidos, ok? A gente tem o e-mail, então, lá do espaço, né? Qualquer dúvida, né? Podem mandar e-mail para cá, ifmaker.cvr@ifrj.edu.br, né? E o Instagram também. No Instagram é legal vocês darem uma olhada lá, né? Que a gente tem sempre um aluno desse que está aprendendo alguma coisa, postando lá as coisas e tá bem bacana. Uma observação, caso, como eu disse, o sistema ainda não está pronto, né, a gente vai fazer a reserva via agenda, eu vou explicar melhor no e-mail, mas caso alguém já tenha algum projeto que já está bem estruturado e queira desenvolver, só para ficar registrado e eu compartilhar com todos os membros da equipe gestora, mandem esse e-mail, né, explicando qual seria o projeto, né, um resuminho básico do que vai ser desenvolvido, né, que a gente já deixa todo mundo ciente. No sistema de reserva de equipamentos, né, que vai ser desenvolvido, a gente vai ter uma lista suspensa lá dos projetos. É uma forma também da gente computar todos os projetos que estão sendo desenvolvidos, né, e mandar isso para uma divulgação do espaço, né, ou ainda, né, poder buscar outras colaborações através desse levantamento. Então, a gente vai precisar, de alguma forma, fazer um registro desses projetos, tá? Mas no e-mail eu explico, quando que eu vou mandar sobre o esquema de reserva, né, por enquanto, até sair o sistema, eu explico um pouco melhor. Só lembrando que a reserva deve ser feita por servidores,
tá? Que vão estar coordenando os projetos. Tudo bem? Então é isso. Perguntas, comentários? Vocês querem fazer alguma pergunta, a gente entender um pouquinho mais? Nada? E aí, pessoal? Pacheco, quer fazer um comentário, Pacheco? Estou aqui no prédio do lado do Márcio. Cara, primeiro agradecer aí a tua disponibilidade, né, de tocar o projeto à frente. Acho que o projeto é incrível. O espaço vai ser aproveitado por todo mundo que queira, né, aproveitar. Acho que o comentário que eu posso fazer, né, que a gente acabou fazendo uma parceria, eu, o Andrei, o professor Ayrton, né, a gente submeteu um projeto para a Rede Internacional de Extensão Universitária, e o projeto é justamente na parte de propostas metodológicas inovadoras para ensino de ciências e arte, através de modelagem de prototipagem, né? Que inclui desde da impressão 3D ao corte laser. E a gente já tem aí aluno usando essas ideias no processo de capacitação, né? Então a gente espera que, quando terminar a capacitação, a gente já tenha, inclusive, algum produto, pelo menos na versão alfa. E acho que a parceria vai dar bons frutos aí. E assim, para quem quiser também chegar junto aí na proposta, é só aparecer, né? Quanto mais gente, melhor. Quanto mais ideias, melhor. E agradecer aí o Andrei por ter topado a empreitada. Elton, Nilmara, Juliana, eles todos que estão aí na equipe gestora também. E a parceria aí com todo mundo. E Elton, Reinaldo, Juliana, Nilmara, vocês não querem falar? Eu falo o teu nome aí em nome de todos, né? Sim, eu sei. Nil, quer comentar? Reinaldo, Juliana, Elton? Bem rapidinho, né, Andrei? Estou aí de licença médica, estou aqui como convidado. Dizer que é uma honra, né? A gente ter esse espaço no nosso campus. O Andrei está sendo fundamental para o andamento do serviço, está sendo um líder muito exemplar para a gente. Os alunos estão tendo uma troca muito boa, né? A gente fica aqui, agora eu estou de casa e fico mais acompanhando os grupos. E tem uma troca muito bacana, eu vejo que está sendo legal para os alunos também. Estou contando os dias aí para a gente poder ter a inauguração, né? E poder dizer que, de fato, o espaço é nosso e que vai estar aberto para que a comunidade possa fazer um bom uso aí do espaço. E é isso que o Andrei comentou, né? A gente já fez algumas compras de materiais já com projetos de pesquisa anteriormente. Então, é mais fazer esse incentivo para que outros pesquisadores façam também a manutenção do espaço, porque a gente deu o start, né? Nesse momento. Então, a gente já tem uma quantidade de materiais que a gente já conseguiu aí por outros editais. E a questão é fazer o bom uso, né? Usou, a gente tenta repor, e aí como que tenta repor? Ou faz vaquinha, ou vai numa forma mais indicada, que é por meio de projetos mesmo, já que vai ser utilizado para o próprio projeto institucional. Então, é mais para fazer a manutenção do nosso espaço e garantir que a gente sempre tenha material para poder ser utilizado. Exatamente. Obrigada, eu vou reforçar até o que eu já falei aqui com essa fala da Nilmara, né? Os processos de compras né, pelo campus, né, a verba da instituição assim são difíceis. Mas, novamente, a gente tem aberto já o edital dos programas de extensão, pesquisa e inovação, né? Que fornecem a verba, né, para compra de insumos, e é uma compra muito fácil de ser feita, né? Você só tem que apresentar a nota no final, né? E o relatório, claro, do projeto. Mas o processo é muito simples. Então, já tendo algum projeto em mente, pensar nas demandas, né? E submeter, né? Elton. Opa, vou falar rapidamente que eu estou na rua, vim tomar vacina, recomendo, tomem a vacina, a quarta dose já está liberada para a gente, né? Cara, falar assim, porra, isso para mim é um sonho, a gente trabalha com essa ideia de tentar fazer alguma coisa maker no nicho já há bastante tempo, e agora, aí, graças ao empenho seu, da Nilmara, na construção desse edital, a gente conseguiu ter esse espaço. Podem contar comigo aí no que eu posso puder ajudar dentro do meu expertise, que é mais essa parte de impressão 3D, né?
tanto a parte de modelagem de peça, tanto a parte de impressão, propriamente dita, né? E vamos junto. Agora é fazer desse espaço funcionar para realmente a gente poder ter o que fazer melhor para a formação dos nossos alunos, para os projetos que estão aí, para a gente poder voar um pouco mais. Valeu, Elton. O Elton é nosso especialista em impressão 3D. Eu vivo perturbando ele lá, cara. E toda hora ele tá... Fico perguntando alguma coisa. Alguém mais, gente, quer fazer algum comentário? Pergunta? André, eu gostaria de parabenizar, né, toda a equipe, principalmente você, a Nilmara, né, que começaram esse projeto. E, assim, certamente será um ganho muito bom para os nossos alunos, né, tendo esses equipamentos para poderem desenvolver projetos e associar também ao ensino e à pesquisa. Valeu, Juliana. A gente tudo fazendo junto, né? Pessoal, mais algum comentário? Pergunta, se não tiver, a gente pode encerrar por aqui, tá? Só novamente agradecer, eu vou deixar isso aqui gravado, vou divulgar para todo mundo do campus, porque tem algumas informações importantes sobre a dinâmica do uso, né? E vou enviar. Tá ótimo? Então é isso. Valeu, gente. Eu vou encerrar a gravação e a gente para por aqui. Obrigadão.